Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria imensa estar aqui com você nesta manhã gloriosa que o Senhor preparou especialmente para nós. Quero começar este momento tão especial, desejando a você uma manhã cheia de paz, envolvida pela presença maravilhosa do nosso Deus, repleta de esperança e de expectativa pelas coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer em sua vida hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento de comunhão, de oração, de busca pela face do Senhor. É com o coração transbordando de alegria e de gratidão que eu a recebo neste espaço sagrado de intimidade com o Pai. Prepare o seu coração, aquiete a sua alma, silencie os ruídos ao seu redor, porque o Senhor quer falar com você nesta manhã de forma especial, de forma profunda, de forma transformadora. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui, por ter dedicado este tempo precioso da sua manhã para buscar a presença do Senhor, para se conectar com o Criador, para alinhar o seu espírito com a vontade divina antes de começar as atividades deste dia. Isso mostra a prioridade que você tem dado a Deus, mostra a sua sabedoria em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agradeço ao Senhor, porque você entendeu que sem Ele nada podemos fazer, que precisamos do seu direcionamento, da sua sabedoria, da sua proteção, da sua provisão. Dou graças ao nosso Deus, porque você não saiu correndo para os seus afazeres, sem antes se colocar diante dele, sem antes adorá-lo, sem antes clamar pelo seu favor e pela sua misericórdia sobre a sua vida. Esta manhã é especial, porque vamos falar sobre um tema absolutamente essencial para todos nós: a importância de começarmos o dia na presença de Deus, buscando as suas bênçãos e a sua sabedoria para o nosso caminho. Quantas vezes nós saímos correndo, começamos o dia de forma atropelada, cheia de ansiedade, sem nos conectarmos com aquele que é a nossa fonte, a nossa força, a nossa direção. E depois nos perguntamos por que o dia foi tão difícil, por que as coisas não fluíram, por que nos sentimos vazios, cansados, perdidos. É porque tentamos viver sem a presença daquele que é o nosso sustento. Hoje vamos aprender, vamos relembrar, vamos fixar em nossos corações a verdade de que precisamos começar cada manhã aos pés do Senhor, bebendo da sua palavra, sendo fortalecidos pelo seu Espírito, sendo direcionados pela sua sabedoria. A palavra de Deus nos traz uma verdade tão linda e profunda em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo é uma âncora para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Ele nos ensina que não devemos confiar apenas na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, na nossa própria força. Devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E o que significa reconhecê-lo em todos os nossos caminhos? Significa começar cada dia com Ele. Significa consultá-lo antes de tomarmos decisões. Significa convidá-lo para caminhar conosco em cada passo que damos. Quando fazemos isso, quando reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, Ele mesmo se compromete a endireitar as nossas veredas, a fazer os caminhos tortos ficarem retos, a abrir portas onde só vemos muros, a trazer solução onde só enxergamos problemas. Então, eu quero convidar você agora a fazer algo muito especial. Se você está assistindo este vídeo, se está acompanhando esta oração, deixe o seu amém nos comentários. Escreva ali: eu escolho começar meu dia com Deus. Eu reconheço que preciso da sua sabedoria e das suas bênçãos. Deixe esse testemunho, deixe essa declaração de fé. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações.
para não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem que o Senhor tem para você através deste canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus, que precisa ser abençoado, que precisa receber sabedoria divina. Você pode ser um instrumento de bênção na vida de outra pessoa, simplesmente compartilhando esta oração. Agora chegou o momento tão especial de nos colocarmos diante da presença do Senhor em oração. Vamos juntos, você aí onde está e eu aqui, nos unir em um só coração, em um só espírito, para buscarmos a face do nosso Deus. Não importa onde você esteja, se está em casa, no trabalho, no transporte público, em qualquer lugar, Deus está vendo você, está ouvindo você, está pronto para derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Então prepare o seu coração, feche os seus olhos se puder, levante as suas mãos em adoração, abra o seu coração completamente diante daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de toda graça e bondade, nós nos curvamos diante de Ti nesta manhã com corações reverentes, com espíritos humildes, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Criador de todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Não há ninguém como Tu, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso em Tuas obras. Obrigado por este dia que amanhece. Obrigado por mais uma oportunidade de vida. Obrigado porque acordamos hoje com saúde, com forças, com a possibilidade de recomeçar, de tentar novamente, de buscar os Teus propósitos para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos especificamente por esta manhã. Agradecemos porque Tu guardaste o nosso sono durante a noite, porque Tu protegeste as nossas casas, as nossas famílias. Agradecemos porque abriste os nossos olhos novamente para vermos a luz deste novo dia. Quantas pessoas dormiram e não acordaram, Senhor. Mas Tu nos deste mais um dia. Isso não é por acaso, isso não é sorte, isso é misericórdia, é graça, é amor de Deus derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque cada respiração que damos é um presente Teu. Obrigado porque o nosso coração continua batendo pela Tua vontade. Obrigado porque temos propósito, porque temos destino, porque Tu tens planos para nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro, como diz a Tua palavra em Jeremias 29, versículo 11. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença aqui e agora. Sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. E hoje, mesmo que estejamos em lugares diferentes, estamos unidos pelo Teu Espírito, unidos por esta oração, unidos pela busca da Tua face. Então vem, Espírito Santo, vem com Tua presença gloriosa, vem preencher este ambiente, vem tocar cada coração que está buscando a Deus neste momento. Que a Tua paz inunde nossas almas, que a Tua alegria encha nossos corações, que o Teu poder nos fortaleça, que a Tua sabedoria nos ilumine. Pai amado, hoje queremos falar contigo sobre algo tão importante. A necessidade de começarmos cada dia na Tua presença, aos Teus pés, buscando as Tuas bênçãos e a Tua sabedoria. Senhor, nós confessamos que muitas vezes acordamos e já saímos correndo, já entramos no ritmo frenético do dia, sem antes nos conectarmos contigo. E depois sentimos o peso, sentimos o cansaço, sentimos a ansiedade, sentimos que algo está faltando. E o que está faltando, Pai, é Tu, é a Tua presença, é o Teu direcionamento, é a Tua paz que nos envolve quando dedicamos tempo para estar contigo. Pai, a Tua palavra nos diz em Provérbios 3, 5 e 6 que devemos confiar em Ti de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Senhor,
Nós reconhecemos que a nossa sabedoria é limitada, que a nossa compreensão é falha, que os nossos caminhos podem nos levar ao erro. Mas quando confiamos em Ti, quando Te reconhecemos em todos os nossos caminhos, Tu prometes endireitar as nossas veredas. Que promessa maravilhosa, Pai! Tu não deixas os Teus filhos caminharem sozinhos. Tu não nos abandonas nas encruzilhadas da vida. Tu estás ali para nos mostrar o caminho certo, para nos guiar, para nos conduzir. Senhor, confessamos que precisamos de Ti. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Jesus disse isso claramente em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, queremos permanecer em Ti. Queremos que a Tua seiva, a Tua vida, a Tua força fluam através de nós. Queremos ser ramos frutíferos, não ramos secos e estéreis. E sabemos que isso só acontece quando permanecemos ligados a Ti, quando começamos o dia contigo, quando mantemos essa conexão viva e constante ao longo de todas as horas. Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos que somos humanos, que somos falhos, que cometemos erros, que muitas vezes tropeçamos, que às vezes caímos. Reconhecemos que há momentos em que a ansiedade tenta nos dominar, em que o medo tenta nos paralisar, em que as preocupações tentam nos roubar a paz. Reconhecemos que há situações na nossa vida que nos parecem impossíveis, que há problemas que não sabemos como resolver, que há decisões que não sabemos como tomar, e é exatamente por isso que precisamos de Ti, Senhor. É exatamente por isso que precisamos começar cada dia bebendo da Tua sabedoria, sendo fortalecidos pelo Teu poder, sendo envolvidos pela Tua paz. Então, Pai, nós Te pedimos nesta manhã, derrama sobre nós a Tua sabedoria. A Bíblia nos diz em Tiago 1:5 que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Senhor, nós estamos pedindo. Precisamos de sabedoria para tomar decisões corretas hoje. Precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas ao nosso redor. Precisamos de sabedoria para administrar nosso tempo, nossos recursos, nossas responsabilidades. Precisamos de sabedoria para educar nossos filhos, para fortalecer nossos casamentos, para honrar nossos compromissos. Dá-nos, Senhor, a sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia, como está escrito em Tiago 3:17. Pai, pedimos também as Tuas bênçãos sobre este dia que começa. Abençoa cada passo que daremos. Abençoa cada palavra que sairá dos nossos lábios. Abençoa cada pensamento que ocupará nossa mente. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo que fizermos hoje seja próspero, porque Tu estás conosco, porque Tu vais adiante de nós preparando o caminho, porque Tu estás ao nosso lado nos fortalecendo, porque Tu estás atrás de nós nos protegendo. Que as Tuas bênçãos nos alcancem e nos ultrapassem, como prometeste em Deuteronômio 28:2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Senhor, pedimos que Tu nos dês um dia repleto de paz, que não importem as circunstâncias que enfrentaremos, nós possamos manter a Tua paz em nossos corações. Aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Pedimos que Tu nos dês alegria, aquela alegria que não depende das circunstâncias externas, mas que brota do nosso interior, porque sabemos que Tu estás conosco, porque confiamos em Ti, porque temos esperança em Tuas promessas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje, como diz Neemias 8:10. Pai,
Pedimos que tu nos enchas do teu Espírito Santo, que não sejamos guiados pela nossa própria carne, pelos nossos próprios desejos egoístas, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Que possamos andar no Espírito e não cumprirmos os desejos da carne, como nos ensina Gálatas 5:16. Que o fruto do Espírito seja manifesto em nossas vidas hoje. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que as pessoas ao nosso redor possam ver Jesus em nós, possam perceber que há algo diferente em nós, que somos portadores da Tua presença. Senhor, pedimos também que Tu nos dês força para vencer as tentações que possam surgir hoje. A palavra diz em 1 Coríntios 10:13 que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas que Tu és fiel e não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças. Antes, com a tentação, darás também o meio de sair dela, para que a possamos suportar. Pai, confiamos nessa promessa. Quando vier a tentação de respondermos com raiva, dá-nos mansidão. Quando vier a tentação de julgarmos os outros, dá-nos compaixão. Quando vier a tentação de desistirmos, dá-nos perseverança. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como declara o Salmo 46:1. Pai, pedimos que Tu abras portas de oportunidades para nós hoje. Portas que ninguém pode fechar, porque és Tu quem as abre, conforme está em Apocalipse 3:7-8. Que possamos enxergar essas portas, que possamos ter coragem de atravessá-las, que possamos aproveitar as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. E pedimos também, Senhor, que Tu feches as portas que não são da Tua vontade, que nos protejas de caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que não são os Teus caminhos para nós. Confiamos na Tua direção, confiamos no Teu timing perfeito, confiamos que Tu sabes o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos sabemos. Agora, Pai amado, queremos trazer diante de Ti as nossas famílias. Senhor, Tu conheces cada membro das nossas famílias pelo nome. Tu conheces as necessidades de cada um, as lutas de cada um, os sonhos de cada um. Nós Te pedimos que derrames as Tuas bênçãos sobre nossas famílias neste dia. Começo orando pelos nossos cônjuges, Senhor. Pedimos que Tu abençoes cada casamento representado aqui nesta oração. Que os casamentos sejam fortalecidos, que o amor seja renovado, que o respeito seja mútuo, que a comunicação seja clara e amorosa, que a intimidade seja plena. Que os casais possam refletir o amor de Cristo pela Sua igreja. Protege os casamentos, Senhor, de toda investida do inimigo, de toda tentação, de toda discórdia. Que onde houver mágoa, haja perdão. Onde houver distância, haja reconciliação. Onde houver frieza, haja reacender do amor. Pai, oramos pelos nossos filhos. Cada pai, cada mãe que está aqui orando, traz diante de Ti os seus filhos. Senhor, abençoa essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, guarda-os, protege-os de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa. Que eles cresçam em graça e conhecimento, assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, conforme Lucas 2:52. Dá aos pais sabedoria para educá-los no caminho em que devem andar, para que quando crescerem, não se desviem dele, como promete Provérbios 22:6. Que os filhos honrem seus pais, que haja amor, respeito e união nas famílias. Senhor, oramos também pelos nossos pais. Por aqueles que ainda têm seus pais vivos, pedimos que Tu os abençoes com saúde, com paz, com alegria. Que eles possam desfrutar dos seus dias com qualidade de vida, com a consciência do amor dos seus filhos, com a certeza de que foram e são importantes. Para aqueles que já perderam seus pais, Pai, consola os seus corações.
Traz à memória as boas lembranças, as lições aprendidas, o amor compartilhado. E que onde houver arrependimento por coisas não ditas ou não feitas, que haja paz e perdão. Oramos pelos irmãos, tios, primos, sobrinhos, por toda a família estendida. Que haja união, amor, perdão, companheirismo entre os familiares. Que as famílias sejam verdadeiros núcleos de apoio, de amor, de fé. Que possam se reunir em harmonia, que possam se ajudar mutuamente nas dificuldades, que possam celebrar juntos as vitórias. Pai, oramos especialmente por aqueles membros das famílias que ainda não te conhecem, que ainda não entregaram suas vidas a ti. Senhor, que o testemunho dos que são teus possa impactar esses familiares. Que eles possam ver em nós o teu amor, a tua paz, a tua alegria, e que isso desperte neles o desejo de te conhecer. Toca nos corações, Senhor. Remove as vendas dos olhos espirituais. Convence do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Que haja salvação nas famílias, que famílias inteiras possam servir ao Senhor. E agora, Pai, queremos orar pela saúde. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. A Tua palavra diz em Êxodo 15, 26, que se ouvirmos atentamente a Tua voz e fizermos o que é reto diante dos Teus olhos, nenhuma enfermidade porá sobre nós. Pai, pedimos saúde para nós e para nossas famílias. Oramos por aqueles que estão enfrentando alguma doença neste momento. Senhor, estende a Tua mão poderosa e cura. Cura os corpos que estão doentes. Restaura as forças que estão enfraquecidas. Renova as células que estão comprometidas. Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos bíblicos. Tu não mudaste. O Teu poder continua o mesmo. Oramos especificamente por aqueles que enfrentam doenças crônicas, que convivem dia a dia com dor, com limitações. Senhor, dá-lhes força, dá-lhes paciência, dá-lhes esperança. Que eles não desanimem, que continuem confiando em Ti, que saibam que Tu estás com eles em cada momento. E se for da Tua vontade, traz a cura completa, o milagre que tanto anseiam. Oramos pelos que estão em tratamento médico, fazendo quimioterapia, radioterapia, aguardando cirurgias. Senhor, capacita os médicos, dá-lhes sabedoria, orienta-os no diagnóstico e no tratamento corretos, e que os tratamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que haja recuperação rápida e completa. Oramos também pela saúde mental e emocional, Pai. Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e tantos outros desafios emocionais. Senhor, Tu és o Deus da paz, o Deus que sara as feridas da alma. Toca nessas mentes atormentadas, traz paz aos corações angustiados, restaura as emoções que estão em desequilíbrio, que aqueles que sofrem emocionalmente possam buscar a ajuda necessária, tanto espiritual quanto profissional, sem vergonha, sem estigma, e que encontrem o caminho da cura e da restauração. Senhor, agora queremos orar por libertação. Sabemos que vivemos em uma batalha espiritual. A palavra nos alerta em Efésios 6, 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Pai, há pessoas que estão oprimidas, que estão amarradas, que estão cativos do inimigo. Mas a Tua palavra declara em Lucas 4, 18, que Jesus veio para proclamar libertação aos cativos. Então, em nome de Jesus, nós declaramos libertação. Quebramos toda a cadeia, toda a amarra, toda a opressão. Que toda a fortaleza do inimigo seja derrubada. Que toda a maldição seja quebrada, que todo feitiço, toda macumba, toda palavra negativa lançada contra essas vidas sejam desfeitos pelo poder do sangue de Jesus. Oramos por libertação de vícios, Senhor. Há pessoas escravizadas pelo álcool,
pelas drogas, pelo cigarro, por jogos de azar, por pornografia. Pai, rompe essas cadeias. Dá forças para que essas pessoas possam se libertar. Conecta-as com pessoas que possam ajudá-las. Que encontrem grupos de apoio, tratamento adequado, acompanhamento espiritual. Onde o inimigo trouxe escravidão, que tu tragas liberdade. Onde trouxe destruição, que tu tragas restauração. Onde trouxe morte, que tu tragas vida. Senhor, queremos agora orar por situações específicas que as pessoas estão enfrentando. Oramos por aqueles que estão desempregados, que estão buscando uma oportunidade de trabalho. Pai, abre portas de emprego. Que eles encontrem trabalho digno, que seja adequado às suas capacidades, que traga provisão suficiente para as suas necessidades. Que durante a espera eles não percam a esperança, que continuem buscando, que continuem confiando em Ti. Oramos por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. A Tua palavra diz em Filipenses 4:19 que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, provê para essas famílias, multiplica os recursos, abre portas de prosperidade, dá sabedoria para administrar o que têm. Que possam sair das dívidas, que possam ter o suficiente não apenas para si mesmos, mas para serem bênção para outros também. Oramos pelos estudantes, por aqueles que estão se preparando para provas, para vestibulares, para concursos. Senhor, dá-lhes capacidade de aprendizado, memória, concentração, sabedoria, que sejam aprovados, que conquistem as vagas que desejam, que possam avançar em seus estudos e em suas carreiras. Oramos pelos que estão enfrentando processos judiciais. Senhor, Tu és o justo juiz. Intervém nessas causas, que a justiça seja feita, que advogados sejam capacitados, que juízes julguem com imparcialidade, que as sentenças sejam justas. Que onde houver injustiça, Tu tragas justiça. Que onde houver falsas acusações, a verdade prevaleça. Oramos por aqueles que estão em relacionamentos difíceis, enfrentando conflitos. Senhor, traz reconciliação onde for possível. Traz paz. Dá sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Que o amor, a paciência e a mansidão prevaleçam. E onde os relacionamentos são tóxicos e destrutivos, dá sabedoria e coragem para estabelecer limites saudáveis. Pai, agora queremos orar pela nossa nação. Oramos pelo Brasil, pela nossa pátria. Senhor, a Tua palavra nos ordena em 1 Timóteo 2:1 e 2 que façamos súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então oramos pelas nossas autoridades, oramos pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, senadores, vereadores. Senhor, dá-lhes sabedoria para governar, que eles governem com justiça, com honestidade, com o verdadeiro interesse do povo no coração, que a corrupção seja exposta e punida, que homens e mulheres íntegros ocupem posições de liderança. Oramos pela segurança pública, pela redução da violência, dos assaltos, dos homicídios. Protege as famílias. Oramos pelos policiais que arriscam suas vidas para nos proteger. Oramos pela justiça, pelo sistema judiciário. Oramos pela educação, pela saúde pública, pela economia do país. Que haja prosperidade, que haja geração de empregos, que o Brasil possa cumprir o seu destino profético como nação abençoada por Deus. Senhor, oramos pela Tua igreja, pela Igreja Universal de Cristo, espalhada por todo o mundo. Que a igreja seja sal e luz, que possa impactar a sociedade com o Evangelho. Oramos pelos pastores, pelos líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria, unção,
coragem para pregar a palavra sem diluí-la, sem comprometê-la. Que sejam homens e mulheres de oração, de integridade, de caráter. Protege-os dos ataques do inimigo, protege suas famílias. Que haja unidade na igreja, que denominações possam trabalhar juntas para a expansão do reino, mesmo na diversidade. Que o corpo de Cristo seja verdadeiramente um. Pai, oramos pelos não convertidos, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Senhor, a tua vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo 2:4. Que o Evangelho seja pregado com poder, que vidas sejam alcançadas, que corações sejam quebrantados, que olhos espirituais sejam abertos, que muitos venham aos teus pés, se arrependam de seus pecados e aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos nessa obra de evangelização. Que nosso testemunho de vida aponte as pessoas para ti. E agora, Pai, queremos orar especialmente pela comunidade deste canal, por cada pessoa que está assistindo, que está orando junto conosco. Senhor, abençoa cada vida, derrama bênçãos sem medida. Que cada pessoa que dedicou este tempo para buscar a tua face seja tremendamente abençoada. Que eles sintam a tua presença de forma real e poderosa. Que os pedidos que estão no coração de cada um sejam atendidos segundo a tua vontade. Que este dia seja especial para cada um. Que sintam que valeu a pena começar o dia contigo. Senhor, agora queremos falar contigo sobre um tema tão prático e tão importante: a provisão e o trabalho. Pai, tu és o nosso provedor. Desde o jardim do Éden, tu tens sustentado a humanidade. Tu alimentaste o povo de Israel no deserto com maná do céu. Tu multiplicaste pães e peixes nas mãos de Jesus. Tu és o mesmo Deus provedor hoje. A tua palavra nos diz em Mateus 6, 25-33, para não andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que comeremos ou beberemos, nem pelo nosso corpo, quanto ao que vestiremos. Tu nos mostras que se alimentas as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, quanto mais cuidarás de nós, que somos muito mais valiosos. Então, Pai, nós entregamos nas tuas mãos toda a ansiedade relacionada à provisão. Confiamos que tu supres todas as nossas necessidades. Pedimos que derrames provisão abundante sobre nossas vidas e nossas famílias. Que não nos falte o pão de cada dia. Que tenhamos não apenas o suficiente, mas também o excedente para sermos generosos e abençoarmos outros. Que as nossas despesas sejam cobertas, que possamos pagar nossas contas em dia, que não vivamos endividados, que tenhamos recursos para as necessidades básicas e também para alguns sonhos e desejos do coração que são legítimos. Senhor, oramos especificamente por trabalho. Para aqueles que têm trabalho, pedimos que tu abençoes esse trabalho. Que haja satisfação no trabalho, bom relacionamento com colegas e superiores, reconhecimento pelo esforço e dedicação. Que as pessoas possam usar seus talentos e habilidades, que sintam que estão contribuindo, que estão fazendo diferença. Que o trabalho não seja apenas um fardo, mas também uma fonte de realização. Para aqueles que estão buscando trabalho, Pai, acelera esse processo. Abre as portas certas no tempo certo, que encontrem oportunidades que sejam adequadas para suas qualificações e necessidades. Que durante as entrevistas eles possam se apresentar bem, mostrar suas capacidades, causar boa impressão. Que os empregadores enxerguem o potencial que há neles. Que sejam contratados em trabalhos dignos, com remuneração justa, com condições adequadas. Para aqueles que têm seus próprios negócios, Senhor, abençoa esses empreendimentos. Que os negócios prosperem. Que haja aumento de clientes, aumento de vendas, aumento de lucros.
Dá sabedoria para administrar bem os negócios, para tomar decisões acertadas, para investir corretamente. Que possam crescer, expandir, gerar empregos para outras pessoas também. Protege esses negócios de toda crise econômica, de toda dificuldade. Que mesmo em tempos difíceis, eles possam se manter firmes e até prosperar. Pai, pedimos que Tu nos dês sabedoria financeira. Muitas vezes, o problema não é tanto a falta de recursos, mas a falta de sabedoria para administrar os recursos que temos. Ensina-nos a fazer orçamentos, a controlar gastos, a evitar dívidas desnecessárias, a poupar para emergências e para o futuro. Que possamos ser bons mordomos do que Tu nos confias. Que possamos honrar-Te com nossas finanças, dizimando e ofertando conforme a Tua palavra nos orienta. A Bíblia diz em Malaquias 3:10 que se trazemos os dízimos à casa do tesouro, Tu abrirás as janelas do céu e derramarás bênçãos sem medida sobre nós. Senhor, que possamos ser fiéis nessa área, não apenas por obrigação, mas com alegria e gratidão, sabendo que tudo vem de Ti e que estamos apenas devolvendo uma parte do muito que nos deste. Agora, Pai amado, queremos fazer declarações proféticas sobre este dia, sobre nossas vidas. A Tua palavra tem poder. Tudo que declaramos segundo a Tua palavra tem autoridade espiritual. Então, nós nos levantamos em fé para declarar as Tuas promessas sobre nossas vidas. Nós declaramos que este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos e nos regozijaremos nele, conforme Salmo 118:24. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, pois esta é a herança dos servos do Senhor, segundo Isaías 54:17. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como está em Romanos 8:37. Declaramos que tudo posso naquele que me fortalece, conforme Filipenses 4:13. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como diz o Salmo 23:1. Declaramos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós, conforme Romanos 8:31. Declaramos que o Senhor pelejará por nós, e nós nos calaremos, como está em Êxodo 14:14. Declaramos que o Senhor vai adiante de nós, e o Deus de Israel é a nossa retaguarda, conforme Isaías 52:12. Declaramos que somos abençoados na cidade e abençoados no campo, abençoados ao entrar e abençoados ao sair, conforme Deuteronômio 28:3-6. Declaramos que o favor de Deus nos rodeia como um escudo, segundo Salmo 5:12. Declaramos que os nossos olhos estão postos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós, conforme Salmo 123:2. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias 8:10. Declaramos que estamos firmados na rocha que é Cristo e as tempestades não nos abalarão, conforme Mateus 7:24-25. Declaramos sobre nossa identidade em Cristo. Somos filhos de Deus, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, segundo João 1:12 e 13. Somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5:17. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós, segundo 2 Coríntios 5:20. Somos templos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em nós, conforme 1 Coríntios 3:16. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, segundo 1 Pedro 2:9.
Somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, conforme Efésios 1:4. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, segundo Romanos 3:24. Declaramos vitória sobre toda circunstância adversa. Declaramos que as montanhas de dificuldade se tornarão planícies diante de nós. Declaramos que portas fechadas se abrirão, que oportunidades surgirão, que milagres acontecerão. Declaramos saúde, paz, prosperidade, alegria, amor, fé, esperança. Declaramos que somos cabeça e não cauda, que estaremos em cima e não embaixo, conforme Deuteronômio 28:13. Declaramos que nossa posteridade será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada, segundo Salmo 112:2. Pai, agora queremos encerrar esta oração, consagrando este dia a Ti. Senhor, entregamos nas Tuas mãos todas as horas que virão. Consagramos a Ti cada atividade que realizaremos, cada pessoa com quem nos encontraremos, cada decisão que tomaremos, cada palavra que falaremos. Que tudo seja para a Tua glória. Que em tudo que fizermos, façamos como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor receberemos a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que servimos, conforme Colossenses 3:23 e 24. Consagramos nosso trabalho a Ti. Que seja realizado com excelência, com dedicação, com honestidade. Consagramos nossos relacionamentos. Que sejamos instrumentos de paz, de amor, de encorajamento na vida das pessoas. Consagramos nossa família. Que nosso lar seja um lugar onde a Tua presença habita, onde o amor reina, onde há paz e alegria. Consagramos nossos recursos financeiros, que sejam administrados com sabedoria e usados para o bem, para abençoar nossa família e também para ajudar quem precisa. Pedimos, Senhor, que a Tua presença vá conosco aonde formos, que não sejamos deixados sozinhos em nenhum momento, que possamos ter consciência da Tua presença ao longo do dia, que possamos conversar contigo em pensamento, em oração, durante nossas atividades, que mantenhamos essa comunhão viva e constante. Não queremos apenas começar o dia contigo e depois te esquecer. Queremos caminhar contigo durante todo o dia, do amanhecer até o anoitecer. Renovamos nosso compromisso contigo, Senhor. Comprometemo-nos a buscar-te não apenas nesta manhã, mas todos os dias. Comprometemo-nos a ler a Tua palavra, a orar, a buscar a Tua face. Comprometemo-nos a viver de maneira digna do Evangelho, a ser sal e luz onde estivermos, a representar bem o Teu nome. Ajuda-nos a cumprir esses compromissos. Sabemos que nossa carne é fraca, mas o Teu Espírito é forte em nós. Capacita-nos, fortalece-nos, sustenta-nos. Que este dia seja um dia abençoado, produtivo, cheio de vitórias, cheio de alegria, cheio de paz. Que possamos, no final do dia, olhar para trás e dizer: valeu a pena, Deus esteve comigo, grandes coisas Ele fez. Que não haja arrependimentos, que não haja frustrações, mas que haja gratidão, satisfação, contentamento. Que possamos terminar o dia em paz, com a consciência tranquila, sabendo que fizemos o nosso melhor, que honramos a Ti em nossas escolhas e atitudes. Obrigado, Pai, por ouvir as nossas orações. Obrigado por estar atento aos nossos clamores. Obrigado porque sabemos que Tu nos ouves, e que se sabemos que nos ouves em tudo o que pedimos, também sabemos que temos os pedidos que lhe temos feito, conforme 1 João 5:14 e 15. Confiamos em Ti, cremos em Tuas promessas, descansamos em Teu amor. Tudo isso pedimos, oramos, declaramos em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
E você que está aí, meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-la a deixar o seu comentário aqui embaixo. Escreva amém se você recebeu esta oração em seu coração, se você crê que Deus ouviu, se você está expectante pelas bênçãos que virão. Compartilhe também o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Esta é uma comunidade de fé, de intercessão. Não estamos sozinhos nesta jornada. Conte conosco, assim como contamos com você para orar por nós também. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, inscreva-se agora. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que uma nova oração, uma nova mensagem for publicada. Não perca nenhuma oportunidade de começar o seu dia na presença de Deus. Este canal existe para edificar você, para fortalecer a sua fé, para trazer esperança ao seu coração. Faça parte dessa família. E se você já é inscrito, compartilhe este vídeo. Envie para seus amigos, para seus familiares, para seus irmãos da igreja. Seja um instrumento de bênção, levando essa oração para alcançar mais pessoas. Que a bênção do Senhor esteja sobre você hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, conforme a bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. Vá em paz, vá com Deus. Vá sabendo que você é amado, que você é valorizado, que você tem propósito, que você faz diferença, que este seja um dia maravilhoso para você. Um forte abraço e até a próxima oração.